Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Eu quero, neste momento, trazer para você uma mensagem. Mas antes de pregar a mensagem, curte esse vídeo aí, compartilha, dá aí seu like, se inscreve no nosso canal, curte nossa página no Facebook, EV Diego Kézia Azevedo, e também nossa página onde nós estamos postando vídeos, estamos postando mensagens, estudos bíblicos, enfim, nosso trabalho para a obra do Senhor. A página é Diego Azevedo Pregações. Curte, segue nós nas redes sociais, amém? Querido, a mensagem que eu tenho para você hoje está em Ezequiel capítulo 34, verso 4, que diz assim: A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Esse texto onde o profeta Ezequiel está falando, aqui no caso que Deus está falando para Ezequiel, Ezequiel fala para o povo, é a respeito de 5 tipos de ovelhas. Eu quero falar com os pastores, líderes, pastoras, que sabemos, né, que tem pastoras no meio evangélico também, que cuidam de rebanho grandes até. Você que é líder de coral, líder de jovens, líder de oração, líder de obreiros, você que está na frente do trabalho, lidando com o rebanho do Senhor. É para você essa mensagem. Olha só, a primeira ovelha que Ezequiel fala é a ovelha fraca. A ovelha fraca, esse é o tipo de ovelha que não se alimenta do que o pastor dá, porque ela chega no rebanho já com o alimento de fora. Que é isso? Tem ovelha, pastor, que chega no teu culto e às vezes não fica até o final. Algumas ficam até o final do culto até. Porém, elas não absorvem nada do culto. Não cultuam e não recebem a mensagem. Por quê? Você, se tiver com o estômago cheio, você não consegue comer, porque já não está mais com fome, não cabe mais em você. Tem ovelhas que chegam com o estômago espiritual cheio de rancor, cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de luta, cheio de problema, e então não tem espaço para receber mais alimento. E vai passando os dias, ela está dessa forma, ela vai enfraquecendo. Esta é a ovelha fraca. Só que a ovelha fraca não caminha muito. A ovelha fraca não vai muito longe com o seu pastor, porque ela está fraca, não tem o mesmo pique que as demais. Então, se você vê na tua congregação aí, uma ovelha que não acompanha o coral, não acompanha os trabalhos da igreja, não acompanha os cultos, não critique, não julgue ela. Busque saber aonde está a fraqueza dela. Busque saber o que está causando essa fraqueza nela. E fortalece essa ovelha, porque estou confiando nas tuas mãos essa ovelha. O compromisso é seu, líder, pastor, pastora. O compromisso é seu de cuidar dessa ovelha. Pois bem, a ovelha fraca, ela precisa se alimentar da palavra. Só que se ela já estiver vindo já saciada por alimentos errados, ela não vai conseguir comer. Você pai, você mãe, você que tem uma criança, observa a criança. Dá um salgadinho para a criança antes do almoço. Dá uma bolachinha para a criança a 5 ou 10 minutos antes do almoço. A criança vai ingerir aquilo ali que não vai lhe trazer vitamina. E chegar na hora do almoço, que tem feijão, tem arroz, tem tudo para vitamina. Ela não vai querer porque não está com fome. É isso que acontece nas igrejas. Vem ovelhas com alimento fraco e o pastor que tem com alimento forte não consegue fazer essa ovelha pastar o verdadeiro pasto. Então você precisa entender desta forma, que a ovelha é alimentada com alimento forte e saudável, que é a palavra do Senhor. Então vigia, pastor, líderes, olha assim para o teu rebanho, e acompanha com o teu olhar lá de cima do altar. Você que na tua igreja não fica em cima do altar, algumas igrejas têm uma mania de ficar lá embaixo, costume, na verdade, né? De ficar lá embaixo e só sobe o que vai ministrar o louvor, a mensagem, enfim. Procura dar uma olhada geral no templo, na nave da igreja, e procura a ovelha que está faltando. Porque se estiver faltando uma ovelha, ela não conseguiu chegar junto com o rebanho. Se ela não chegou junto com o rebanho, é porque ela está mais fraca que o rebanho. A ovelha fraca não vai longe. Memorize isto. Ajude a ovelha fraca. O segundo tipo de ovelha, das 5 que vamos falar, ela também vai falar ali da segunda ovelha, que é a ovelha doente. Ora, esse tipo de ovelha tem bastante no rebanho. Tem muita ovelha assim no rebanho. Olha só. A ovelha doente, qual é que é a característica de uma ovelha doente? A ovelha doente, ela até come, mas come pouco. Quando ela está doente, ela come pouco.
Uma ovelha doente, ela vai chegar ali, ela não vai conseguir exercer o seu chamado. Uma ovelha que está doente, ela foi atingida com a doença, com um problema. Queridos, tem ovelhas que estão pregando doente, cantando doente, Santa Ceia doente, estão doentes, fazendo tudo como se fosse ação. Mas não é bem assim que está acontecendo. A real verdade dentro dela é esta. A ovelha que está doente precisa ser curada. Só que tem ovelha que não aceita ser curada. Tem obreiros, tem membros que não aceitam o pastor trazer a cura, trazer a libertação. Se pregar uma mensagem de exortação, ela simplesmente fala, não quero mais. O pastor falou duro comigo. Então, pastor, vamos aí pedir a Deus a graça, pastora, líderes, pedir a graça de Deus de saber como lidar com as ovelhas doentes. Tem ovelhas que têm a doença da fuxico, da fofoca, enfim, são pessoas que estão com problemas dentro do templo, no meio do rebanho. E quando nós encontramos pessoas assim, é simplesmente que essa pessoa precisa ser acompanhada. Se você observar numa mesa de cirurgia, o médico, quando vai trabalhar no corpo da pessoa para tirar aquele problema que está enraizado, ele vai anestesiar ela. Ele vai pegar o bisturi, vai abrir a primeira pele, a segunda pele, até encontrar onde está o problema e tirar, depois curar aquele problema de novo, fechar o que foi aberto, cuidar da cicatriz ali, que vai ficar uma cicatriz, vai cuidar daquilo ali. Então, querido pastor, pastora, quando você vê uma ovelha em pecado, a ovelha está doente, você não critica, não julga, mas você tenta ali, então, abraçar essa ovelha de alguma forma, chegar-se mais perto, mais íntimo dessa ovelha. Aí eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, subir no altar, fulano está em pecado e deixa ele lá porque simplesmente é isso aí, ele pecou porque quis, foi com os próprios pés, foi com as próprias mãos, com a própria boca, foi ele que quis ir, então deixa ele ir. Isso não é atitude de um bom pastor, isso não é atitude de um bom líder, um cuidador de ovelhas. Aí tem pessoas que ainda usam aquela frase que é um chavão, né? Um chavão, onde diz, eu não passo a mão por cima do pecado. Querido, você cuidar de uma ovelha doente não é passar a mão por cima do pecado, é você ter cuidado de como vai mexer na ferida. Só que uma coisa é certa, de nada adianta você mexer na ferida se não tiver a cura, não tiver o remédio. Então, pastor, pastora, olhe para o teu rebanho de novo, pegue e dá uma olhada geral e vê ali qual é a ovelha que está assim, olhando para um lado, olhando para o outro, procurando defeito nas pessoas. Ovelha doente. Cuida dessa ovelha, pastor. Só que ovelha é assustada. Se você fazer um alto barulho, um alto estrondo, a ovelha vai se assustar. E a ovelha assustada não gera ovelha. Ovelha assustada não vai participar das atividades do rebanho. Ovelha assustada está assustada, ela vai recuar. Então você busca com cuidado essa ovelha e trata ela em particular. Só que o problema é que está havendo um grande equívoco, um grande erro, que é os pastores estão pegando uma ovelha com problema e estão tratando todas como se fosse um só problema. Quer ver um exemplo? Se você pegar uma ovelha que está ali, quem sabe, fraca, como falamos da primeira ovelha, você tratar a ovelha doente como se ela fosse uma ovelha fraca, não vai ter o mesmo efeito. Se você pegar ali, quem sabe, uma ovelha que se machucou no arame da sua cerca, e você pegar uma ovelha onde ela não consegue comer, o problema é diferente. A que se machucou no arame, ela está com uma fratura exposta. A que não se alimenta está com uma fratura interna. Então cada uma tem um jeito de tratar diferente do outro. Aí você diz, mas eu não consigo entender isso, querido. Então peça para Deus te dar sabedoria de como lidar com a sua ovelha em particular. Cada ovelha com o seu problema. Cada problema com a sua solução. Precisa entender isso, líder. Precisa entender isso, pastor. Vamos lá. Estamos só trazendo um resumo da palavra, ok? Esta palavra eu procuro trazer no seminário para pastores e líderes. Mas vamos aqui trazer um resumo para nós poder dividir algo da parte de Deus. Terceiro tipo de ovelha. Das 5, a terceira ovelha não é a fraca, não é doente. A terceira ovelha é a quebrada. Ah, querido, esta ovelha quebrada, um dia ela acompanhou o ministério.
A ovelha quebrada, um dia ela ofertava, dizimava, estava no evangelismo, um dia ela ia pregar, um dia ela cantava, profetizava, expulsava os demônios. Pensa numa ovelha maravilhosa de ter-se no rebanho, porém hoje se encontra quebrada. Hoje ela não tem condições de exercer seu ministério. Querido pastor, você tem que ter as ataduras para atar uma ovelha. Se a ovelha quebrar a sua pata, o pastor do rebanho vai ter que pôr aquela tala, enfaixar. Claro, passa o remédio e vai enfaixar. Carrega ela no colo porque ela não consegue caminhar. Tem ovelhas que tem que ser carregada no colo até sarar. Se você está achando pesado carregar essa ovelha, querido, pede força para Deus, mas não larga ela ali que ela não vai caminhar sozinha. Ela não vai conseguir caminhar sozinha porque ela está quebrada, querido. Os seus sonhos estão quebrados, o seu projeto está quebrado, sua família está quebrada, tudo está quebrado, a ovelha não consegue andar. E aí? Vai abandonar, vai sacrificar ela? Não, pega e cura ela, pastor. Pastora, líder, cuida do problema dela. Abraça essa ovelha de uma forma mais carinhosa. Só que a ovelha quebrada, querido, ela está toda doída. Quando você vai pegar uma ovelha e ela está quebrada, ela já fica toda assustada, com medo de alguém pegar em cima do machucado, do quebrado, porque dói muito. O pastor, quando for pregar para uma ovelha, identifica o que ela precisa. Se você pregar para uma ovelha quebrada, uma mensagem que você pregaria para uma ovelha fraca, a quebrada vai morrer. Para cada ovelha tem um tipo de tratamento. Nem todo mundo é igual, nem todos os problemas, como diz um ditado, nem todo mundo é Maria, nem todo mundo é João. Precisa entender que a ovelha quebrada tem uma atenção maior, uma atenção mais especificada, mais focada. Lembra na passagem que Jesus fala do bom samaritano? Ele colocou sobre essa cavalgadura e levou para a estalagem. Por que ele não mandou aquele homem caminhar? Porque não tinha condições. É isso que você tem que entender. Tem ovelhas que não têm condição, tem ovelha que não consegue sonhar, não consegue mais pregar, porque está quebrada. Então cura essa ovelha, cura ela, porque um dia ela vai dar fruto no teu rebanho. Vamos lá então agora para a quarta ovelha. A quarta ovelha é a desgarrada. Ezequiel vai falar sobre a quarta ovelha, a desgarrada. Querido, a desgarrada ela nunca participa dos eventos. A desgarrada nunca está com o pastor. A desgarrada nunca está presente com o rebanho. Você pode ter 5 no rebanho, ou pode ter 1000 no rebanho. Essa ovelha desgarrada ela nunca vai estar junto. Por isso que já diz desgarrada. Ela nunca está junto. Quando o pastor lançar uma campanha na igreja e o irmão não aparecer, não se movimentar, ele está desgarrado. Quando o pastor diz assim, irmãos, vamos agora fazer um evangelismo, e aquele irmão não ir, está desgarrada. Irmãos, vamos fazer uma confraternização entre os irmãos, ela está desgarrada. Irmãos, vamos aqui agora fazer um estudo bíblico, e ela não participou, está desgarrada. Irmãos, vamos fazer o Salmo 133, 5 para nós. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E essa ovelha não participar, ela está desgarrada. Então, mas qual é o perigo de uma ovelha desgarrada? Como é que eu vou identificar na minha igreja uma ovelha desgarrada? É simples. Se a ovelha não acompanhar o ritmo do rebanho, ou ela está fraca, ou ela está doente, ou está quebrada, ou está desgarrada. A ovelha desgarrada ela tem saúde. A ovelha desgarrada não está quebrada, a ovelha desgarrada não está fraca, a ovelha desgarrada está bem alimentada, porém está distante. Então, mas se ela está bem alimentada, não está quebrada, não está doente, qual é o problema dela estar lá e nós estar aqui? Qual é o problema dela não acompanhar o ritmo do rebanho? É simples. Uma ovelha desgarrada é presa fácil para o lobo. É presa fácil para o lobo. Se você não conseguir entender isto, por isso que muitas vezes as pessoas dizem, mas aquele irmão cantava tão bem, pregava demais, cantava demais, estava nas atividades, sempre envolvendo, e agora do nada saiu. Agora do nada ele foi para o mundo. O que é isso? Era uma ovelha desgarrada, foi presa fácil, porque estava longe do pastor. Pastor, aquele membro que falta muito culto, pastora, líder, aquela pessoa que falta muitos ensaios, falta muito nas atividades, procura estar mais junto dela. Porque esta ovelha está desgarrada.
E uma vez desgarrada, ela é bem facilzinha de ser pega. Ela é presa fácil para o inimigo. Olha só. A ovelha desgarrada, eu vou comparar ela como a brasa que sai do fogo. Está toda a lenha no fogo queimando. Toda a lenha. Com todo o seu calor. Porém, uma brasa salta e fica longe. Se você não juntar aquela brasa e botar no fogo, aquela brasa vai se apagando. Presa fácil para a frieza espiritual. Vamos lá para a quinta ovelha? A quinta e última ovelha é a ovelha perdida. Querido, ainda que perdida, ela é ovelha. Só que a ovelha perdida, ela tem desejo de voltar. A ovelha perdida é aquela que diz, eu cantava, eu pregava, eu orava, eu contribuía, mas não estou conseguindo achar o rumo de volta. Deixa eu te revelar algo. O pastor tem um cajado, o pastor de ovelha tem cajado. Se você procurar a imagem de um pastor, geralmente o cajado do pastor, ele é mais alto que o pastor. Na ponta do cajado há um gancho. Ele faz uma curva. Como se fosse guarda-chuva com curvas. Assim é. Então esta curva e o comprimento do seu cajado tem um porquê. Quando a ovelha está ali perdida do rebanho, ele vai pegar o cajado e vai estender a parte que tem a curva e vai puxar a sua ovelha de volta. Aí eu te pergunto, o cajado, o poder que Deus deu para o teu pastoreado, alcança aquela ovelha que está perdida? Se não alcança, ora para Deus aumentar esse cajado e você buscar essa ovelha perdida. Você tem que entender que quando tem ovelhas no rebanho, cada uma tem um tratamento diferente. Porém, tem um tratamento que é igual para todas. Um tratamento é igual para todas. E não é o remédio. O remédio tem ovelhas que você simplesmente vai pegar e vai botar azeite. Outras você vai botar um chá de ervas. Ou alguma forma você vai medicar essa ovelha. Só que tem um tratamento que é geral. Um tratamento que é igual para todas as ovelhas. Quando um pastor vai pegar o seu rebanho para largar no campo a pastar, primeira coisa, ele vai examinar o campo. Ele vai ver o que ele vai dar para a ovelha. Já sei o que eu vou dar para a minha ovelha. Agora ele vai levar a ovelha para o campo. O que o pastor faz? Ele vai pegar um azeite, ele vai molhar o focinho da ovelha, vai encharcar o focinho da ovelha no azeite. Porque quando a ovelha baixar a cabeça para comer o seu pasto, e vindo a víbora, vindo a cobra, ela não vai dar o bote na boca da ovelha. Por quê? A cobra vai pressentir o azeite, ela vai sentir que a ovelha, o cheiro, o gosto do azeite, não vai picar. Porque cobra e azeite não se combinam. Olha aqui. Temos alguns livros aqui. Tá? Ainda que poucos, mas alguns. E esse livro aqui, que você está vendo com a lista branca, esse aqui é onde eu aprendo muita coisa com ele, da editora CPAD. É onde a editora CPAD e SBBB, alguns livros aqui. Então, ali eu aprendo que uma ovelha, quando ela baixa a cabeça para pastar, ela está com a cabeça encharcada no azeite. Ela não é picada pela víbora. Pastor, antes de você confiar a tua ovelha um pouquinho distante de você, cubra ela com azeite. Confere se ela está encharcada da unção de Deus, para que quando vir a víbora não picar ela. Quando vir o veneno de Satanás não atacar ela. Quando vir fuxico não atacar ela, porque ela está com ovelha. Ela está com uma ovelha junto com ela. Está com duas ovelhas junto com ela. E onde uma for ferida, a outra é também. Então, cuide para que tuas ovelhas estejam encharcadas no azeite. E agora, para encerrar, ainda para o pastor, para o líder, para a pastora, você tem que entender, querido, querida de Deus, homem e mulher de Deus, que todo pastor tem que ter seu alfoge. No alfoge, o pastor vai carregar as ataduras, caso uma ovelha vier quebrar no meio do caminho, vai trazer alimento, uma vitamina, se caso alguma estiver fraca. No alfoge já vai ter como ela buscar desgarrada, vai ter como achar perdida. Por quê? O seu alfoge vai guardar tudo que ele precisa. Porque tem momentos, pastor, que tu não vai conseguir. Você vai estar passando por tempestade, por luta, por problema. Você não vai ter aquela graça de buscar algo para aquele momento. Vai vir no exato momento que você está, quem sabe, passando uma luta, vê uma ovelha e já diz, pastor, preciso de tua ajuda. Aí você vai no teu alfoge e tem reserva com Deus. Esta é a mensagem que eu tenho para você, pastor, pastora, líderes. Os 5 tipos de ovelhas que você precisa cuidar no rebanho do Senhor. Ou cuida ou Deus cobra. É simples.
Então, querida de Deus, essa foi a mensagem para hoje. Espero que você tenha gostado, tenha servido de edificação para o teu ministério. Identifica na tua igreja, se dentro do teu povo não tem uma dessas 5 ovelhas, e dá um cuidado especial para ela, ok? Eu quero agora também que você vai, curta o vídeo, compartilha, se inscreve, toca no sininho, ajuda essa mensagem a chegar ao maior número de pessoas possível, não para mostrar o vídeo, mas sim para eles ouvir a mensagem. Que a paz de Deus e a graça de Jesus esteja com todos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.